Com muita alegria, estamos dando início nesse momento a mais um programa Frente a Frente da televisão Rede Vida, o canal da família. A você que está no norte ou que está no sul, leste, oeste, nos acompanhe nesta entrevista, porque vai ser muito importante para você entender aquilo que vai ser falado. Mas quero lembrar também, como bispo, que nós estamos no mês de outubro, que é consagrado a Nossa Senhora do Rosário. É tão importante o Rosário que nos fala a tradição que Nossa Senhora o pediu a São Domingos. Bem mais tarde, Nossa Senhora pediu a Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora pediu em Lourdes, 1858. Nossa Senhora pediu a 3 crianças portuguesas, em 1917, em Fátima, Portugal. Portanto, nós estamos com uma oração muito simples e uma oração muito eficiente. E justamente a Igreja reservou o mês de outubro para ser o mês do Rosário, o mês do Terço. Que Nossa Senhora abençoe a todos vocês, porque a nossa padroeira, querida padroeira, é a Senhora Aparecida, a padroeira de todo o Brasil. Vocês que me acompanham neste programa têm notado que um dia eu trago um médico, um juiz, um professor de odontologia, das várias classes sociais que existem, principalmente sempre trazendo algum conteúdo. Mas hoje a televisão Rede Vida convidou 2 professores de odontologia e eles aceitaram e aqui estão conosco e vão conversar sobre a sua matéria. Quero apresentar os 2 que estão aqui. Lá na ponta se encontra o Dr. Antônio Viviane Marcondes. E mais aqui ao meu lado está Dr. Fernando Viviane Marcondes. Os 2 são irmãos e quero também prestar neste momento uma homenagem à mãe deles, que eu a conheci, falecida há 5 anos, a dona Angelina. Meus caros amigos, bem-vindos ao nosso programa de hoje. Obrigado. Eu gostaria de conhecer um pouquinho mais os senhores, para que o Brasil depois possa entender melhor o que os senhores vão falar. Doutor Fernando, conte um pouquinho a sua vida acadêmica. Não precisa contar onde nasceu, tudo isso, onde estudou primário, mas mais comece na sua vida acadêmica. Bom, Dom Antônio, eu me formei em 1986 e comecei com a implantodontia em 1990, né? E de lá para cá, a gente fez vários cursos e tudo mais, e aí, como a gente ficou muito ligado a essa área, a gente começou, inclusive, a ministrar vários cursos, né, na área de implantodontia. Então, a gente deu várias aulas no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, na Fundação USP, tivemos, inclusive, o nosso curso de aperfeiçoamento também. Então, a gente respira todo dia essa coisa da implantodontia e durante esse programa a gente vai procurar ser útil em todos esses aspectos, né, que envolve a implantodontia, no sentido de alertar e orientar o paciente que deseja fazer implantes. E um curso desse não pode parar, tem que estudar sempre, né? Tem que estudar sempre, porque as coisas mudam, Dom Antônio, dia a dia, né? As coisas evoluem muito rápido, né? Tá bem. E o doutor Antônio, nos conte um pouco a sua formação acadêmica. Tá, minha formação acadêmica é um pouco parecida até com a do Fernando, né? Eu me formei em 87, então já há 20 anos. Tanto eu quanto o Fernando, nós somos especialistas em implantodontia. Depois eu fiz especialização também em odontologia legal, mestrado em periodontia. O Fernando também, esqueceu de dizer isso aí, né? E sempre ministramos vários cursos, é o que ele disse. Sempre nas universidades, sempre eu e o Fernando estivemos juntos, né? E aqui na Fundação USP também, vários anos nós demos aula, e aí montamos o nosso Centro de Excelência em Implantodontia também.
E basicamente é isso aí. Até hoje estamos ainda trabalhando dentro da implantodontia, que é nossa área mesmo, especialização e tudo mais. E estamos aí. O senhor também possui um irmão médico, não é isso? Sim. O nome dele? O nome dele é Roberto Viviane Marcondes, ele é geriatra. Ele é geriatra. Então, nós temos o doutor Roberto, geriatra, e os dois que estão no campo da odontologia. Mas hoje não vamos mexer com o doutor Roberto, não. Aliás, já faço um convite público que eu gostaria que ele viesse também no meu programa, porque é preciso que ele venha para nos falar. Ele tem muito conteúdo sobre essa matéria. É verdade. Eu o conheço pessoalmente, já conversei com ele várias vezes. Muito bem. Agora, os senhores estão aqui hoje para conversar sobre a matéria. Antônio, sobre o que vocês vão conversar hoje? Bom, hoje, basicamente, nós vamos mostrar alguns casos dentro da implantodontia, aquilo que ainda nós conseguimos fazer, né? Porque, na verdade, Dom Antônio, nós viemos aqui hoje para mostrar o que a implantodontia pode fazer pelo paciente, por todos os pacientes. Não viemos aqui fazer propaganda, merchandising de nada. Ou seja, o que nós viemos aqui é colocar a matéria em implantodontia de uma forma ética, responsável e real. Ou seja, aquilo que realmente dá para se fazer dentro da implantodontia. Nós não viemos aqui vender aparelho de televisão, coisas assim. Não parte comercial. Não, nós viemos mostrar exatamente a parte científica dentro da implantodontia. Há um perigo a se colocar este material do Fernando. Perigo em que sentido, Dom Antônio? Esse implante que é feito. Ah, não, se é perigoso colocar, se as pessoas têm medo ou não. Não, hoje em dia, Dom Antônio, com todas as técnicas que a gente tem de abordagem para a colocação do implante, não existe problema nenhum. Agora, é claro que dentro de todo esse sistema que a gente, por exemplo, vai colocar um implante na boca de um paciente, existe o que a gente chama de um planejamento. Existe Mas um existe protocolo. uma contraindicação? Ah, se existe contraindicação? Bom, para eu poder falar, por exemplo, das contraindicações, eu tenho que falar das indicações. Então, qual que é, por exemplo, a indicação para se colocar um implante na boca de um paciente? Quando o paciente ele perde um dente, ele fica o espaço ali vazio. Esse espaço é chamado espaço protético. Então, para esse espaço, na realidade, ele é um espaço potencial para se colocar o implante. Agora, se é possível, se não é, se precisa fazer implante, se não, se tem massa óssea ou não, é um outro detalhe que depende de planejamento. Agora, em relação, por exemplo, às contraindicações, existem as contraindicações que são as chamadas contraindicações relativas e as absolutas. Por exemplo, as relativas se referem a, por exemplo, o paciente, ele é um paciente diabético, ele pode fazer? Claro que um diabético com 300 de diabetes, ele não pode. Então, o que vai fazer? Ele vai ser compensado primeiro e aí sim depois ele é submetido. O paciente hipertenso, a mesma coisa. Então, quando a gente coloca um paciente na cadeira para ser operado, o que acontece? Ele tem que estar gozando de um bom estado geral de saúde. Estando assim, normal, tudo compensado, não tem problema nenhum. Tá? Agora, existe, evidentemente, só para completar, as contraindicações chamadas absolutas, né, onde o paciente é impedido. Mas aí são raros casos. O paciente, por exemplo, tem uma artrite reumatoide avançada, problemas neurológicos graves, então a gente procura evitar, mas são raríssimos casos, né? Não sei. Há pessoas que têm medo dessa implantação odontológica. Por quê? Demora muito. Primeiro vai o dentista, depois tira os dentes, depois tem todo um trabalho, depois de alguns meses é que volta. Isso tem acontecido. Mas eu já vi também pessoas dizerem assim, não, o tal dentista tira e já coloca numa hora. Essa pergunta, doutor Antônio, para o senhor. Sim. Existe isso? Tá. De no mesmo dia tirar e colocar? Na verdade, o que ocorre é que, na maioria das vezes, o que a gente trabalha é quando o paciente já perdeu os dentes, ou seja,
quando já houve uma perda desse elemento dentário, é que nós vamos fazer os implantes. Existe também aquela indicação de exodontia, ou seja, de retirada desse elemento dental e colocação do implante. Tem cirurgias que a gente pode fazer imediatamente, outras não. Isso tem que ser avaliado caso a caso, né? E tem também aquilo que nós chamamos de carga imediata, ou seja, o paciente chega no consultório, coloca os implantes e coloca a prótese tudo no mesmo dia. O que eu queria deixar bastante claro aqui para os telespectadores, do Antônio, é que, na verdade, o que ocorre na carga imediata é que é a minoria dos casos em implantodontia, ou seja, por volta de mais ou menos 5% dos casos que são possíveis a colocação desses implantes e da prótese no mesmo dia. A maioria dos casos não é possível. Então, quando se quer fazer, por exemplo, um marketing em cima disso, se diz até exatamente isso, que se coloca os implantes e de tarde o paciente sai com todos os dentes na boca. Porém, isso é a minoria dos casos. A maioria não pode ser feito assim, é de outra forma. E às vezes chegam alguns pacientes no consultório que até questionam até o grau de evolução ou de estudo até de mim, né, no caso, e do Fernando, em relação a esse tipo de procedimento, dizendo que talvez nós estejamos atrasados em relação ao que ocorre cientificamente hoje. E eu falo exatamente isso para os pacientes. Não é a maioria dos casos. O que ocorre é a colocação dos implantes e a prótese posteriormente. Essa é a minoria, tá ok? Doutor Antônio, é importante o que o senhor acabou de explicar, mas eu gostaria, quando nós voltarmos agora no novo programa, que nós vamos dar aqui um espaço, um pequeno intervalo. Eu gostaria que o senhor nos mostrasse, se o senhor preparou, alguns slides mostrando de fato como que estava o dente, como ficou o dente e assim por diante. Mas tudo isso vai ficar para o segundo bloco. Ok.